Por que é que existem pessoas que são prósperas? Elas têm o corpo que gostariam, elas têm bons relacionamentos conjugais, familiares, ou sabem fazer um network com outras pessoas, outros profissionais como ninguém, pessoas que são promovidas constantemente e que têm um bom estilo de vida, um bom faturamento, enquanto outras pessoas vivem sempre aquém daquilo que elas poderiam viver. O que é que está por detrás disso é a nossa forma de pensar, é a nossa mentalidade, é o nosso conjunto de crenças. Só que junto com isso existem uma série de princípios que eles norteiam. E o que é um princípio? Só para ficar muito bem claro, princípios são regras, leis, preceitos ou pressupostos que definem o comportamento de uma sociedade. Sim, existem princípios que, se você aprender eles e internalizar em você, na tua mente, e passar a operar os teus comportamentos através destes princípios que eu estou prestes a compartilhar com você, eu tenho certeza que em um determinado tempo, uma janela de tempo que seja 12 semanas, que seja 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, não importa o tempo, a sua vida vai mudar. E vai mudar por completo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu sou Edgar Salles, especialista em produtividade, foco, disciplina, gestão de tempo. Eu ajudo você a atingir seus objetivos de 1 ano dentro de 12 semanas. Então, o que você vai aprender nesse vídeo? Você vai aprender quais são os 10 princípios que podem mudar realmente a sua vida. Tá, ok? E vamos direto para o primeiro princípio, sem enrolação. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você é o princípio da clareza. O princípio da clareza, ele nos diz respeito da seguinte coisa: para quem sabe aonde está indo, mais cedo ou mais tarde ele chega lá. Porque está muito bem claro. É como se fosse uma viagem. Olha só, se você sair da onde você está agora com o objetivo de você ir viajar, se você tem um destino claro para onde você quer ir, você sabe que você vai chegar lá. Porque está muito bem definido. Então você sai do ponto A, que é onde você está, e vai para o ponto B. A questão é que muitas pessoas elas não conseguem grandes conquistas, grandes realizações, porque às vezes ela não tem clareza daquilo que ela quer na vida. Então pessoas de sucesso elas sabem exatamente o que elas querem. E pasme, apenas 5% das pessoas. Está aqui na tela, 5% das pessoas, elas escrevem seus objetivos. Não é à toa que elas são as que mais prosperam. Se você começar a ler livros relacionados a estabelecimento de metas e objetivos, você vai começar a encontrar pesquisas que dizem sempre a mesma coisa. As pessoas que têm clareza sobre onde elas querem chegar são elas que chegam, porque se você não tem clareza, você simplesmente vai continuar vagando, tipo como um zumbi. Não sei se você já assistiu The Walking Dead ou filmes de zumbi, é mais ou menos assim. Uma pessoa que não tem clareza sobre aquilo que ela quer, ela fica andando de um lado para o outro, ela não sabe vai para onde está indo e ela fica dando voltas e voltas e voltas e no final das contas ela não chega em lugar nenhum. Então você precisa ter clareza da onde você quer chegar. E a pergunta que eu te faço para esse princípio é: o que é que você quer alcançar nos próximos 12 meses? Qual é a meta mais importante? Qual é o objetivo mais importante que você tem para a sua vida para os próximos 12 meses? Você precisa ter isso por escrito e todos os dias olhar para aquilo que você quer conquistar. Todos os dias você tem que imaginar aquilo que você quer conquistar. Para que você mova, para que isso se torne um desejo ardente. Napoleão Hill, em diversos livros dele, mas no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala que o desejo ardente é a fonte de maior movimento do ser humano. Então, quando você pega o teu objetivo, começa a olhar ele de manhã, na hora do almoço, à noite, você passa a conviver com aquilo, aquilo se torna um nível tão grande de obsessão por aquela conquista que naturalmente você avança em direção àquele objetivo. Então, esse é o primeiro princípio, você precisa ter clareza. A pergunta é: você tem clareza do que você quer? Responde aí nos comentários. Deixe seu like, inclusive, porque faltam mais 9 princípios que eu vou te entregar. Próximo princípio: tomada de decisão. As pessoas bem-sucedidas, elas tomam decisões rapidamente e elas demoram para mudar de ideia. Porque elas testam, testam, testam. Se não dá certo, ela testa de outro jeito. E assim ela vai. Então ela toma uma decisão rápida porque as grandes oportunidades ou as maiores e melhores oportunidades, elas vêm e passam muito rápido. Então se você é uma pessoa que demora para tomar decisão, a oportunidade passa e você fica para trás. Agora, o que as pessoas que vivem na média, as pessoas medíocres, tá? E entenda que medíocre não é um xingamento. Medíocre é uma pessoa que vive na média. As pessoas que vivem na média, elas tomam as decisões de forma lenta, e quando as coisas não dão certo, elas decidem rápido para mudar o barco, para mudar o rumo, para fazer outra coisa. Então você precisa aprender a tomar as decisões de forma assertiva. Significa que no caminho você vai tomar muitas decisões erradas, isso é fato.
Você só fica bom numa coisa quando você faz muitas vezes. Então, um exemplo prático, quando você tiver sempre duas opções, exemplo prático para você tomar decisão. Sempre que você tiver duas opções, pergunte para si mesmo: isso me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Porque propostas vêm e vão todos os dias. O problema é que às vezes algumas propostas vão tirar você do teu caminho, da onde você deveria chegar, daquilo que você deveria conquistar. O terceiro princípio, visão e sonhos. Numa grande realização, nenhuma grande realização aconteceu sem que alguém sonhasse com ela primeiro. E isso é fato. Eu gosto muito de uma frase de Walt Disney que diz assim: se você pode sonhar, você pode realizar. Porque tudo que foi criado, tudo que foi construído, primeiro ele é sempre imaginado na mente, na cabeça de uma pessoa. Então você precisa sonhar, você precisa visualizar aquilo que você quer realizar. Tudo começa dentro da nossa mente. Existem algumas faculdades mentais que todos nós já nascemos dotados delas. A imaginação é uma delas, a memória é outra delas, a intuição é outra delas, enfim, são 6 e não é o objetivo desse vídeo. Só que a imaginação de todos os 6, eu posso te dizer que talvez, ela seja uma das 3. Se eu colocasse, ela estaria entre as top 2 mais importantes, a imaginação. Porque quando você fecha os teus olhos e começa a imaginar as coisas, o teu cérebro ele não sabe distinguir o que é realidade daquilo que está sendo imaginado. Então, da forma como você pensa, assim aquilo pode ser, pode acontecer. E se você fixar um pensamento com muita força na tua mente, é muito provável que em uma determinada janela de tempo aquilo vai se realizar. Então, o terceiro princípio que você não pode negligenciar de nenhuma forma é o princípio da visão e dos teus sonhos. O próximo, o quarto princípio, é o princípio da competência e da excelência. O sucesso não é sobre ser mediano. Sucesso não tem nada a ver em fazer como a maioria das pessoas fazem. As pessoas elas não se baseiam pela excelência. E sucesso é excelência. Se você vê o que diferencia, por exemplo, se você pegar uma corrida num hipódromo com 2 cavalos lado a lado, você vai ver que o primeiro cavalo ele não ganha com um corpo inteiro de diferença do segundo colocado. Normalmente, a diferença entre o ganhador e o segundo colocado talvez seja poucos centímetros, se não milímetros, que aquilo precisa ser visto para quem ganhou mediante uma fotografia que é tirada na hora que os cavalos passam pela linha de chegada. E eu estou querendo dizer para você que a excelência está relacionado a como você lida com os pequenos detalhes. É sobre isso. Só 5, 10% das pessoas elas realmente se dedicam à excelência. A pergunta que eu tenho para você é: quanto você tem se dedicado a ser excelente naquilo que você faz? E excelência é fazer um pouco melhor a cada dia. Eu gosto muito de uma lei que está escrito no livro do Hábitos Atômicos, que ele fala assim: melhore 1% a cada dia. Você não precisa se preocupar em fazer uma baita de uma mudança drástica para realizar as coisas que você quer na vida. Você não precisa fazer mudanças drásticas. O que você precisa fazer é ser um pouquinho melhor todos os dias. Um pouquinho melhor todos os dias. É a ideia da evolução constante. Você precisa ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. Porque amanhã você vai ser melhor do que você está sendo hoje. Então, esse é o quarto princípio, a competência e a excelência. Então, um exemplo prático que eu vou te dar para esse princípio. Escolha uma habilidade para você aprimorar nos próximos 30 dias. E aí você vai melhorando ela 1% a cada dia. Olha lá, melhore 1% dia a dia. Em um ano você estará 37 vezes melhor. Essa informação foi tirada do livro Hábitos Atômicos. Quinto princípio, trabalhe duro. Hard work. Costumava ouvir na época que eu trabalhava com marketing multinível. Aos meus 23 anos eu comecei a trabalhar com vendas diretas, produtos de suplementação e emagrecimento, e eu ouvia muito do fundador da empresa nos vídeos que eu assistia. Ele falava assim: hard work. E eu não sei falar inglês até hoje, mas algumas coisas, alguns jargões eu lembro dessa época, e realmente nada supera o trabalho duro. Só existe uma coisa que supera trabalho duro com inteligência. Porque a pessoa pode ser muito inteligente, só que se ela não trabalha duro, ela não consegue chegar onde ela quer. Você precisa juntar as duas coisas. Então, talvez nesse princípio eu somaria trabalho duro mais um trabalho estratégico, um trabalho inteligente. Você precisa arregaçar as mangas. Eu estava assistindo um vídeo recentemente, assistindo a mentalidade, né? Como é que funciona a mentalidade das pessoas que têm muito sucesso na vida?
E o entrevistador, era um podcast, o entrevistador estava perguntando para outra pessoa, né? O que é que foi que diferenciou a velocidade com que ele cresceu? Porque foi uma pessoa que, em um período curto de tempo, 4 anos é pouco tempo, ela estava com uma vida completamente diferente. E o cara falou assim: eu tomei a decisão de passar pelo processo de dor para chegar onde eu queria mais rápido do que a maioria. Porque vai doer. Galera, a questão é a seguinte: viver uma vida mediana dói, incomoda, porque nós sempre queremos buscar mais. Então, incomoda quando você não consegue chegar num objetivo, isso é fato. E não importa qual seja a área, tá? Não estou falando só de sucesso financeiro e profissional, eu estou falando na vida como de uma forma geral. Quando você não consegue aquilo que você quer e sempre está aquém da tua capacidade, do teu potencial, aquilo incomoda, aquilo machuca. Só que existe um processo e muitas vezes nós negligenciamos o processo das conquistas. Então, a frase do cara foi: eu decidi passar pelo processo de uma forma mais rápida e mais intensa. Já que ia doer, eu queria que doesse logo, porque eu sabia que depois desse processo eu teria a minha recompensa. E foi o que ele fez. Ele trabalhou duro, trabalhou mais do que as pessoas trabalham na média. Então, o exemplo prático que eu vou trazer para você desse princípio é: trabalhe nas coisas certas, não apenas mais tempo. Aí é você usar a tua inteligência. Não adianta só você trabalhar mais horas do que a maioria das pessoas. Você pode trabalhar mais horas? Sim, está tudo bem com isso. Só que você precisa também trabalhar nas coisas certas. Então esse foi o quinto princípio, o princípio do trabalho duro. O sexto princípio é um dos princípios que eu mais gosto, que é o princípio da concentração e do foco. Por que eu gosto tanto desse princípio? Porque eu aprendi nos últimos anos a me tornar uma pessoa extremamente focada. Eu posso dizer que eu sou alguém que sou hiperfocado. Quando eu quero alguma coisa, eu entro num nível de concentração que enquanto eu não aprendo, eu não paro, enquanto eu não conquisto, eu não sossego, e eu vou de passo em passo. Não importa o tempo que demora. Tem coisas que às vezes eu até mensuro errado. Falo assim: isso aqui eu vou fazer, eu vou conquistar isso daqui, por exemplo, em 6 meses, e leva mais tempo para eu conquistar. Tá tudo ok. Não tem problema em relação a isso. Mas você precisa se concentrar, você precisa ter foco. Olha o que o foco faz à nossa capacidade. As pessoas que são bem-sucedidas, elas não saem fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Ela faz uma coisa de cada vez. Inclusive tem um livro que se chama A Única Coisa. E nesse livro, o autor ele defende a ideia de que você precisa e deve fazer uma única coisa por vez. Até se tornar bom naquilo. Ou até acabar aquela tarefa. Sempre buscando a ideia dos 80-20, lei de Pareto. Quais são 20% das coisas que, se você fizer, vai trazer 80% do resultado? Então você precisa se concentrar nas poucas coisas que vão trazer resultado para você e desenvolver um senso de urgência. Esse senso de urgência que você pode desenvolver é o que eu chamo de o ano de 12 semanas. Eu tenho um programa que o link, inclusive, está aqui na descrição. Mestres da Produtividade. Lá dentro existe toda uma estrutura para você parar de se auto-sabotar, ser muito mais produtivo e aprender a implementar na tua vida. Se você quer resultados acelerados, o ano de 12 semanas é um conceito onde você pode sim, é possível você pegar objetivos que levariam um ano para ser atingido dentro de 12 semanas. Link está na descrição. Enfim, então o que você precisa fazer para você aumentar o teu nível de concentração e tua capacidade de foco? Simplesmente eliminar as distrações. Como é que você elimina as distrações? Primeiro, identificando o que é que te distrai. Se for o seu celular que te distraia, elimina ele, deixa ele em outro ambiente, enquanto você estiver trabalhando e produzindo. Se for outras coisas, não se relacione com aquilo que tira a sua distração. Separe blocos na tua agenda para você entrar em hiperfoco, para você pegar uma tarefa complexa, dividir ela e começar a entrar em execução. É só dessa forma, né, que você consegue hiperfocar, vamos dizer assim. Quem controla a atenção, controla o resultado. Se você tem a capacidade de controlar a sua atenção, você tem a capacidade de controlar os teus resultados. Próximo princípio, sétimo princípio, princípio da criatividade. Ideias inovadoras, elas não precisam ser 100% novas. Isso significa que é aquela velha frase. É aquela velha frase. Nada se inventa, tudo se copia? Não, não é essa frase. Enfim, e vamos para o sétimo princípio, que é o princípio da criatividade. E entenda que você não precisa de ideias que sejam 100% novas.
O que você pode fazer é pegar coisas que já funcionam muito bem e inovar em cima daquilo para você ter um diferencial sobre as outras coisas. E eu não estou falando de cópia, eu estou falando de simplesmente você conectar todas as coisas. Porque, vamos ser muito sinceros, no final das contas, não tem nada novo. Não existe nada novo debaixo do sol, eu costumo dizer. Porque como é que é o padrão de aprendizado do ser humano? A gente aprende com a história das pessoas, a gente aprende com a história dos nossos familiares, com a história dos nossos pais, dos livros que a gente lê, os cursos, as faculdades, aonde a gente frequenta. A gente aprende com os outros. Então, todo o conhecimento que nós temos, ele também não é nosso. Simplesmente a gente pegou de uma outra pessoa. O que é novo? Aquele conhecimento, aquela informação somada na minha, na tua experiência de vida. Esse conhecimento faz nascer algo novo. E aí é onde você vai usar a sua criatividade. A criatividade ela é desenvolvida a partir da experimentação. Então, quando você pega as coisas que você conhece, as coisas que você sabe e experimenta junto com a tua experiência em outras formas de se fazer as mesmas coisas, você passa a ter algo que aparentemente se torna uma inovação. Mas na verdade foi um conjunto de ideias somadas que fez nascer algo novo. Tá? O exemplo prático é leia e pesquise mais sobre a sua área de atuação. Esse é o exemplo que eu quero te dar. Se você pegar a tua área de atuação profissional, por exemplo, pesquisar mais sobre isso, sobre o que você faz, conectar com a tua experiência e os resultados que você já fez, que você já conquistou. Se você pegar isso tudo, você vai ver que existem novas coisas para fazer que não estava dentro do seu campo de visão. Então essa é a tarefa, essa é a atividade que eu proponho para você dentro desse princípio. O oitavo princípio é o princípio de relacionamentos. Relacionamentos no sentido de network. Ninguém constrói nada sozinho. Você pode construir grandes coisas em grupo? Sim. E você pode construir grandes coisas individualmente? Não. Eu costumo dizer que sozinho você pode ir rápido. Só que em grupo você vai mais longe. A pergunta é: você pode ir rápido e também longe ao mesmo tempo se você se dedicar individualmente, isoladamente, no sentido de você trabalhar com você mesmo, mas se você tiver boas pessoas que cerquem você, você pode ir muito mais longe do que se você fosse sozinho. Esse oitavo princípio, o princípio do relacionamento, nada mais é do que você construir a habilidade de conhecer novas pessoas, se relacionar com essas pessoas no intuito de você querer ofertar mais de você do que aquilo que você pode extrair delas. Ou seja, eu gosto muito de uma frase que está na Bíblia que diz assim: quem quiser ser o primeiro, sirva a muitos. Quando se trata em network, em construir relacionamentos com interesse, porque todo relacionamento tem um interesse por trás. Se você é casado ou casada, você tem esse relacionamento porque esse relacionamento te proporciona coisas que você quer. Tá me entendendo o que eu tô falando? Quando você conheceu com quem você tinha um interesse por detrás e você se aproximou e construiu um relacionamento. Eu não é. Eu sei que eu não estou falando besteira porque comigo foi desse jeito e é desse jeito até hoje. O que eu estou querendo dizer é que para você ter bom network, você precisa ser uma pessoa que tenha vontade de servir, não apenas de ser servido. Tem uma outra frase que eu costumo dizer muito que quem não serve para servir não serve para nada. Ela é pesada, é pesada. Então qual que é o exemplo prático para esse princípio? Expanda o seu network. Converse com alguém novo nessa semana e descubra como você pode servir essa pessoa. E não espere nada em troca. Tá? As oportunidades elas vêm sempre através de outras pessoas. Vamos para o nono, penúltimo princípio, o princípio da ação rápida, o princípio da ação massiva. Gosto muito de um livro de Grant Cardone, o livro chama 10x, a diferença entre o sucesso e o fracasso, que ele diz o seguinte: quando a sua concorrência estiver fazendo uma demanda de atividade, faça 10 vezes mais. Esse é o princípio da ação massiva, ação rápida. O tempo entre ter uma ideia e você agir é o que vai definir o sucesso. Eu tenho certeza que eu já passei por isso, tá? O que eu vou falar agora, eu já passei por isso. Existem pessoas que têm uma ideia e ela fica pensando, 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 pensando. Aí passa um tempo, ela esquece da ideia. Vem uma outra pessoa que ela nem conhece, nunca viu. Ela vai lá e implementa aquela ideia e tem sucesso. Quando ela vê que explodiu, ele fala assim: nossa, mas putz, eu já tive uma ideia parecida como essa lá atrás.
É porque essa pessoa que teve essa ideia lá atrás e não fez nada, ela negligenciou o princípio da ação rápida. Talvez porque ela não tenha acreditado na ideia dela, tem uma série de motivos por detrás do porquê que a pessoa tem uma ideia brilhante e ela não coloca em ação. Tá? E aí a gente tem que ir mais a fundo no processo de autossabotagem, tem que ir mais a fundo no sistema de crenças dessa pessoa, em como é que funciona a mentalidade dela, para ela fazer essa mudança, para ela poder mudar esse comportamento de ser uma pessoa que só pensa, pensa, pensa e não faz nada, para ela se tornar uma pessoa que pensa e age, 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 age. Pense e age, 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 age. A questão é você pensar, tem uma ideia e coloca em ação e replica, 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 replica. Se você tiver dificuldade com isso, eu volto a reforçar de novo, link na descrição, Mestres da Produtividade. Lá você vai entender como é que você pode parar de se auto-sabotar e entrar num nível de ação massiva para realizar os seus objetivos muito mais rápido. Tá? Então, um exemplo prático desse princípio vai ser: dê um passo hoje para o seu objetivo. Então você define o objetivo, volta no primeiro princípio, o princípio da clareza. Define o teu objetivo, aonde você quer chegar, estabelece uma rota, volta para o princípio nono, que é esse aqui que a gente está, e haja massivamente. Faça o máximo que você puder todo santo dia. Ação gera resultado e a inércia gera arrependimento. A pergunta para você, antes de eu encerrar esse princípio é: você é a pessoa da ação ou você é a pessoa da inércia, que está parado e vai continuar parado? Como se estivesse se enterrando na cadeira. Sabe quando você começa a fazer assim, ó? E aí vai afundando, afundando, afundando. Você fala assim: ah, pelo amor de Deus, seja a pessoa da ação. E vamos para o último princípio agora. Princípio, o poder do pequeno extra. A diferença entre o sucesso e o fracasso está nos 5% a mais que você pode fazer, que poucos fazem. É a famosa extra mile, ou a milha extra. Isso está relacionado com: se você chegou até aqui, faça um pouquinho mais. Se você fez tudo que você poderia naquele dia, faça um pouquinho a mais. Quanto de tempo esse um pouquinho a mais vai tomar do teu tempo? Pode ser 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Mas quanto que esse um pouquinho a mais pode gerar de resultado na sua vida ao longo do tempo quando você acumula ele? A gente não tem ideia do poder que tem por detrás desse pequeno extra, desse pequeno a mais. Ser um pouco melhor hoje vai te colocar no topo. Exemplo prático para a gente encerrar essa aula. O que você pode fazer 5% melhor hoje? O que é que está faltando você olhar nos mínimos detalhes? O que é que falta você fazer para ter aquele pequeno a mais? Eu quero te deixar com essa pergunta. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o like, deixa aqui se você quer mais vídeos como esse ou coisas que você gostaria de aprender, coloca aqui na descrição, coloca aqui nos comentários do vídeo. E porque aí eu vou estudar, vou me aprofundar e a gente vem sempre com conteúdos novos. Um forte abraço e até a próxima aula.